A velocidade de Bruce Lee não era física, era consciência. Capítulo 1. A ilusão da velocidade física. Você já se perguntou por que alguns movimentos parecem transcender os limites do tempo? Por que, diante de certos mestres, o olho humano simplesmente não consegue acompanhar? Bruce Lee, o dragão que dançava com o invisível, é um desses enigmas vivos. Mas será que sua velocidade era apenas física? Ou estaríamos diante de uma ilusão, fabricada não pelos músculos, mas pela mente? A velocidade, tal como a percebemos, é uma construção, uma narrativa entre o olho, o cérebro e a interpretação. E quando alguém domina esse teatro da percepção, não se move apenas mais rápido, ele desaparece no intervalo entre os pensamentos. Veja ele em ação, câmera lenta. Bruce Lee não treinava apenas os músculos, ele treinava a atenção, o foco, a presença. Enquanto muitos buscavam 1000 técnicas, ele dizia: temo mais o homem que praticou uma técnica 10.000 vezes, porque ele sabia, a velocidade não está no número de golpes, está na ausência de hesitação, na fluidez que surge quando mente e corpo são um só. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A física ensina que o tempo não é absoluto, que a percepção da velocidade pode ser distorcida por contexto, atenção e antecipação. E Bruce Lee, intencionalmente ou não, jogava com essas regras. Movia-se antes mesmo da intenção do adversário surgir claramente. Porque ele lia, sentia, antecipava. Sua verdadeira arma não era o punho, era a consciência. Veja para cenas meditativas. Essa é a grande ilusão. Acreditamos que velocidade é o que os olhos veem, mas é o que a mente não consegue processar. Eis o paradoxo. Para ser rápido como o raio, é preciso tornar-se vazio como o vento, sem ego, sem esforço. Apenas resposta. Bruce Lee não corria atrás da velocidade. Ele desaparecia dentro do momento. E ao fazê-lo, tornava-se intocável. No fundo, ele compreendeu algo que a ciência moderna apenas começa a desvendar. O espaço entre os pensamentos. É onde a verdadeira ação acontece. A verdadeira velocidade não se mede em metros por segundo, mas em silêncios entre 2 batimentos do coração. Capítulo 2. A neurociência do reflexo e da intenção. Imagine por um momento que você não controla seus movimentos, que ao enfrentar um perigo ou lançar um soco, o cérebro decide antes mesmo de você saber. Parece estranho, mas é assim que funciona. Nos bastidores da consciência, o sistema nervoso é o verdadeiro mestre da velocidade. Quando Bruce Lee dizia, não pense, sinta, ele estava, talvez sem querer, alinhado com as descobertas mais recentes da neurociência. Porque pensar atrasa, sentir antecipa. O reflexo, esse instante relâmpago que nos protege do calor de uma chama ou de um soco inesperado, é muito mais rápido do que qualquer decisão consciente. Ele nasce na espinha dorsal, percorre trilhas nervosas treinadas pelo tempo e responde, quase como se o corpo tivesse vontade própria. E é aí que a genialidade de Bruce Lee entra em cena. Já observou Bruce Lee em treinos intensos e movimentos repetidos? Ele não apenas treinava técnicas, ele treinava caminhos neurais. Repetia tanto, com tanta atenção, que seus músculos começaram a pensar por ele. A ciência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro molda-se pelos hábitos. E em Bruce Lee, os hábitos eram rituais, sagrados, implacáveis. Mas há algo ainda mais enigmático. Estudos demonstram que o cérebro pode prever intenções, que, ao observar alguém prestes a se mover, ativamos em nós as chamadas neuronas espelho.
Bruce Lee captava essas intenções, não com os olhos, mas com o corpo inteiro. Era como se ele sentisse o movimento antes de acontecer, como se o seu sistema nervoso estivesse afinado a uma frequência mais alta, mais sutil. Já observou em cenas lentas Bruce desviando e atacando com precisão cirúrgica? Na verdade, ele não era mais rápido, ele era mais cedo. Antecipava o momento em que o outro ainda pensava. É por isso que parecia mover-se na frente do tempo, porque ele não reagia ao golpe, ele reagia à intenção do golpe. É nesse ponto que o reflexo encontra o espírito, a ciência toca a filosofia, e o lutador se torna mestre do invisível. Portanto, a verdadeira velocidade é a mente em silêncio, o corpo movido por um saber que não precisa de palavras, um gesto, antes mesmo do pensamento nascer. Capítulo 3. O tempo interno e a expansão da percepção. Você já reparou que, em certos momentos, o tempo parece parar? Um acidente prestes a acontecer, uma emoção intensa, ou uma luta onde tudo se move em câmera lenta. Isso não é ficção, é uma pista. O tempo que medimos com relógios não é o mesmo tempo que vivemos por dentro. Já reparou alguma vez o Bruce Lee com movimentos desacelerados e olhar fixo? Bruce Lee vivia em outro tempo, não aquele dos ponteiros, mas o tempo da percepção expandida. Enquanto seus adversários estavam presos à sucessão de instantes, ele parecia navegar entre eles. A ciência chama isso de tempo subjetivo. É a forma como o cérebro organiza os eventos. E esse tempo pode ser esticado, dilatado, alterado. Durante estados de concentração extrema, como o chamado estado de fluxo, o cérebro muda de frequência. O córtex pré-frontal desacelera. O sentido do eu desaparece. E tudo o que resta é o agora. Bruce Lee chamava isso de ser como a água, adaptar-se, moldar-se, tornar-se parte da situação. Mas havia mais. Ele dizia: não é o aumento da velocidade que torna o homem veloz, mas o domínio sobre o momento. E quando se domina o momento, alonga-se o instante, amplia-se a percepção, multiplica-se o número de decisões possíveis dentro de um único segundo. É assim que o impossível se torna real, que o invisível se torna gesto. Esse é o segredo que poucos compreendem. Velocidade não é correr mais, é ver antes, sentir mais fundo. Quando o tempo interno se alarga, o externo desacelera. E nesse espaço, há margem para a perfeição. A mente que silencia molda o tempo. E o corpo, guiado por essa mente, move-se como se dançasse entre segundos ocultos aos olhos comuns. Capítulo 4. Artes marciais, intuição e sincronicidade. Bruce Lee nunca foi apenas um lutador. Ele era, acima de tudo, um leitor do invisível, um intuitivo em movimento. Quantas vezes vimos suas ações anteciparem o gesto do adversário? Não por lógica, mas por algo mais sutil, algo que os mestres chamam de intuição marcial e que a física moderna ousa aproximar da sincronicidade. Visualize movimentos harmoniosos como uma dança em combate. A intuição não é adivinhação, é percepção refinada. É o acesso a uma camada onde o corpo e o mundo estão tão entrelaçados que um pequeno gesto revela uma intenção inteira. Bruce Lee treinava para ouvir com o corpo, ver com o silêncio, responder antes da pergunta. Carl Jung descreveu a sincronicidade como coincidências significativas, que parecem orquestradas por algo maior que o acaso. E muitos relatam que, em combate, há momentos em que tudo se encaixa, como se o universo, por um instante, estivesse em uníssono com a tua vontade. Bruce vivia esses instantes, não como sorte, mas como conexão. O artista marcial que se dissolve no momento
torna-se um com ele. Capítulo 5. Filosofia oriental e a sabedoria do corpo vazio. Na raiz de sua velocidade, havia algo que os sensores não medem, um vazio, cheio de presença. Bruce Lee foi profundamente influenciado pelo taoísmo e pelo Zen, ambas correntes que ensinam o valor de não resistir, de esvaziar-se para que o real possa fluir através de ti. Visualize água corrente, folhas caindo em câmera lenta, quando Bruce dizia, "Be water, my friend." Ele resumia milênios de sabedoria em uma frase. A água não luta, ela contorna. Ela encontra o caminho mais sutil e eficaz. E quando preciso, ela destrói. Essa filosofia moldou seu corpo, mas também sua mente. Ele compreendia que o corpo cheio de tensão é lento, que a mente carregada de ego hesita. Por isso, buscava o vazio dinâmico, um estado onde a ação nasce pura, sem o filtro do medo ou do desejo. A sabedoria do corpo está no que ele dispensa, não no que ele acumula. Capítulo 6. Bruce Lee e o legado da consciência em ação. Bruce Lee foi um guerreiro, mas também um filósofo, um artista do corpo, mas também um escultor da mente. Ele ensinava que lutar não é ferir, é acordar. Lembre-se de Bruce em silêncio, escrevendo, meditando, treinando. Seu legado não está apenas nos golpes. Está na coragem de ser real, de romper formas, de criar seu próprio caminho. Ele dizia, absorva o que for útil, rejeite o que não for, adicione o que é exclusivamente seu. Essa é a verdadeira liberdade. Hoje, ao estudar sua velocidade, sua mente e sua arte, não estamos apenas olhando para músculos ou técnica, estamos olhando para um espelho da consciência humana quando ela se liberta. Bruce Lee tornou-se o que todos podemos ser. Um corpo desperto, uma mente silenciosa, uma presença viva no agora. A velocidade de Bruce Lee não está em seus punhos, está na luz que ele acendeu em todos nós.